Então, hoje vamos finalizar o nosso polvinho terapêutico. Quem estava ansiosa por essa aula, comenta aqui embaixo, eu vou responder vocês. Bom, eu fiz uma versão menino também. Nós vamos hoje, então, aprender a fazer a costura de finalização. Também fazer os bordadinhos dos olhinhos, as boquinhas e algumas opções que nós temos, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, nós vamos encher, né? Lembra daquela fibra sintética? Hoje nós vamos usá-la. Então, deixa eu pegar aqui. Então, nós vamos colocando de pouquinho em pouquinho, tá? E com o nosso dedo, a gente vai enchendo a peça e fazendo um formatinho nela. Então, não é simplesmente colocar enchimento. Não, você já vai corrigindo qualquer defeito que o polvinho tenha. Por exemplo, às vezes fica muito tortinho pra esse lado, coloca mais enchimento pra esse lado aqui. Vai apertando assim, ó, e vai dando formato no seu polvinho, tá? Então, vai dando umas giradinhas, ó, e vai colocando. Qual que é a quantidade? Ele não pode ficar muito duro, mas ele também não pode ficar mole demais. É o que eu sempre digo para as meninas que fazem aula comigo. Não é encher tanto que fique duro, mas também não é para encher de menos que pareça que a gente tá economizando, né? Então, tem que ser uma medida aí intermediária. Aqui no final, a gente tem que deixar uma sobrinha, mas o meu ainda, ó, tem enchimento até aqui, mais ou menos, e aqui tá vazio. Então, aqui eu vou preencher também. Então, preenche. E, ó, não deixa muito sair muito, tá? E não deixa muito duro. Beleza, aqui pra mim tá perfeito. Agora, eu vou iniciar a costura. E para a costura, nós vamos usar a agulha de tapeçaria. Nossa primeira aula foi falando sobre os materiais, né? Então, hoje, nós vamos usar esta agulha aqui, agulha de tapeçaria. Então, vamos lá. Como que eu tenho que fazer? Ó. Coloco a agulha, a linha na agulha, né? E eu vou fazer o quê, ó? Eu vou fazer uma costura embaixo dessas alcinhas aqui que o tentáculo fez, ó. Então, eu vou passar a minha linha embaixo dessas alcinhas, ó. Então, aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra. E eu vou fazer isso em toda a volta dos tentáculos. E vou puxando e ele vai fechando, tá vendo? Vamos seguir aqui. Então, ó, pegando sempre essas alcinhas aqui, ó, que tá sobrando, tá vendo? Que elas estão salientes aqui, ó. Vou puxando. E assim eu sigo. Vou até lá o início. E vou empurrando o enchimento lá pra dentro. O enchimento tem que ficar dentro, né? Vai chegar um momento aqui que eu vou chegar lá onde eu comecei, né? Não tem problema. Eu vou dar quantas voltas forem necessárias até que esse buraquinho aqui se feche, ó. O padrão é não ter buraquinhos, né? Então, ó, ele vai ficar assim depois de pronto, tá vendo? Ó, não fica buraquinho, né? Mas pra isso eu tenho que ir dando voltinhas, voltinhas, voltinhas. Cuida pra não passar pro lado de fora aqui do polvinho, ó. Então, cuida sempre pra pegar essa alcinha aqui. Que se você passar pra cá, vai ficar marcado, vai aparecer esse fio aqui. Não vai ficar bonito, né? Então, você cuida pra deixar todas dentro, né? E puxa. Puxei aqui.
aqui já tá suficiente pra mim. O que que eu vou fazer com esse fio e o que que eu vou fazer pra ele ficar firme? Eu vou entrar dentro da peça, sair em qualquer lugar aqui da peça. Puxei, ó, tá fechado. E agora eu vou ter que fixar esse fio na própria peça. Quando você sair aqui, cuida pra não sair entre os fios, cuida pra sair bem nos buraquinhos que o próprio ponto forma, tá? E daí, a gente vai disfarçar essa linha aqui na própria peça. O que que eu vou fazer? Eu vou passar o fio em cima da linha que tem uma marcação, que tem uma definição. O que que eu quero dizer com isso? Se eu passar esse fio aqui pra cima, ó, ele vai se camuflar com o ponto que eu tenho aqui embaixo, tá vendo? Só que se eu vir em linha reta aqui, ele vai ficar aparente, tá vendo? Então, eu tenho que achar um lugarzinho que eu camufle ele. Eu consigo camuflar ele pra cá, consigo camuflar ele pra cá. E se eu só fizer isso aqui reto ou aqui pra baixo, aqui ainda dá, ó. Mas reto fica marcado. Então, eu escolhi esse ponto aqui pra camuflar e eu vou sair aqui em outro lugar de novo. E aqui, ó, olha só a mágica, ó. Eu vou puxando até ele fazer parte da peça. Só não posso puxar muito para não marcar. Olha só. Sumiu, tá vendo? Nem eu sei mais onde que ele tá. Agora, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, o que que você tem que cuidar? Pra passar a linha em cima de algum lugar que faça a mesma direção. Então, nunca ao contrário, ó. Se eu vou passar aqui de forma aleatória, sem olhar. Olha só. Olha como aparece aqui, tá vendo? Isso aqui que eu não posso fazer. Eu tenho que camuflar esse fio aqui. Então, eu vou fazer mais umas vezes. Eu faço umas 2 vezes, é suficiente, tá? Mas se você quiser fazer mais pra deixar bem preso, fica à vontade. Ó, puxei, 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 puxei até o momento em que camuflei ele aqui, tá vendo? Ó, nem dá mais pra ver. Esse fio, então, camuflado, eu vou cortar aqui e a costura tá finalizada. Olha como é simples. Olha só. Ficou bem fechadinho, tá vendo? Ó. Tem aqui, assim, ó, consigo ainda enxergar um buraquinho, mas é tão pequenininho, só se eu puxar muito aqui eu vou enxergar ele, tá? Se você puxar muito, às vezes dá aqui uma emboladinha, assim, sabe? Não fica tão legal. Então, aqui seria, assim, o ponto certo, digamos assim. Então, tá aqui, ó, feito. Olha que bonitinhos. Agora, vamos ver do bordado, né, dos olhinhos, da boquinha. Para isso, nós vamos usar essa agulha menor. Antes de eu mostrar para vocês como fazer, eu quero mostrar algumas opções. Vou até pegar aqui, ó, separei pra gente desenhar. Bom, o formato do olho nesse polvinho aqui, lembrando que as peças são para bebezinhos, né? São para recém-nascidos. Existem aqueles olhinhos de pressão, né? Que são esses aqui, ó. Não usa nessas peças para recém-nascido, tá? Tem que ser peças mais delicadas. A gente tem que ter um cuidado maior porque são para bebês, né? Então, aqui a gente vai usar somente os bordados, tá? Tem uma opção de um olhinho costurado que eu também vou ensinar para vocês hoje, tá? Então, quais são os desenhos, né? Que tipo de desenho a gente pode fazer aqui no olhinho desse polvinho? O que é o mais fácil é esse aqui, ó. Um semicírculo e os cílios, né? Ó, você já viu isso aqui em algum lugar, né? Esses aqui são os olhinhos que eu mais faço. Depois faz uma boquinha.
Olha o solzinho, que delícia. Outra opção é os olhinhos pra cima, assim, né? Ó. Eu posso fazer com os cíliozinhos pra cima. E eu posso fazer só um detalhezinho assim, ó, de cílios. Também fica bem fofinho, tá? E o sorrisinho, né? Não pode faltar. Outro formato legal, que daí a gente pode fazer fazendo ponto baixo, né? Eu já vou mostrar isso pra vocês. É fazer um círculo branco, fazer um círculo preto, menorzinho, e costurar. Ó. Dá pra fazer essa carinha aqui também. Esse aqui não é bordado, né? Esse aqui a gente vai usar um círculo, cerca de 12 pontos baixos, 10 pontos baixos, depois a gente vai fazer juntos. E aqui cerca de 5 pontos baixos ou 6, né? Vai depender do tamanho do seu polvo. Mas dá pra fazer essas carinhas assim, sem usar aqueles olhinhos de pressão, né? Nós vamos aprender esse aqui bordado e nós vamos aprender esse aqui, tá? Você vai ter que escolher uma linha que dê contraste com a tua peça, né? Então, vamos lá. O que que eu faço? Eu retiro aqui do novelo um pedaço do fio. Vou colocar aqui na minha agulha. Não lambam, não passa saliva nesse fio, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha aqui, passa fácil, viu? Não precisou molhar nem nada, não faça isso. Não coloque saliva nas peças que você vai vender, né? E que você vai dar pra outra pessoa. Então, aqui eu vou dar um nozinho na ponta do fio. E eu não uni, ó, os fios. Quando você vai fazer costura, você junta os dois fios assim, né? E prende as duas pontas, né? Nesse caso, não. Você vai usar só um fio, esse aqui você vai deixar ele solto, tá vendo? Então, o que que você vai fazer? Lembra do desenho que a gente fez do olhinho? Então, a gente fez aquele círculo, né? Um semicírculo. A gente puxou os cílios, né? Os tracinhos. Então, aqui a gente vai fazer isso. O que que eu tenho que pensar? Que isso aqui é uma cabeça. E daí você vai ter que pensar na beleza da sua peça agora. Então, isso aqui é a cabeça. Se você botar os olhos muito embaixo, vamos supor que o olho tá aqui embaixo, olha o tamanho que você fica de testa, no caso da peça, né? Então, não fica uma peça tão bonita. Se você colocar muito acima, o seu bichinho fica sem testa, né? Então, você tem que achar um lugar onde o olho, ele fique simétrico, esse rostinho, sabe? Então, começa a imaginar aí já a beleza da sua peça, cuide esse detalhe, né? O que faz a diferença da peça são os detalhes. Então, já pratica o seu olhar para enxergar essa beleza, né, na peça. Então, imagina que, por exemplo, muito abaixo textudo, muito acima sem testa, ele tem que ficar um olhinho mais centralizado, né? Eu não digo para você, faça na carreira tal. Não, isso aqui você vai ter que praticar o seu olhar, tá? Para deixar a sua peça mais bonita. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar com a linha, com a agulha aqui embaixo e vou sair na posição do olho que eu quero. Quero que ele fique mais ou menos aqui. Acho que um pouquinho mais alto, mais uma carreirinha mais alta. Aqui. Aí eu venho e puxo até a linha ficar presa dentro do bichinho, tá vendo? Então, o meu ficou na carreira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá abaixo aqui da carreira 8, tá? Mas veja como vai ficar melhor no seu, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu já vou pegar esse fio e vou fazer o formato de um olhinho, tá vendo? Ó, aqui eu tenho o formato de um olhinho. Aí, você decide se você quer fazer um olhinho menor, se você quer fazer um olhinho maior. Eu gosto desse assim meio termo, ó, que daí fica com o cílio bem bonito. Então, você decide aí o tamanho que você quer, tá? Então, eu decidi que o meu vai ser nesse formato aqui. Então, o que que eu tenho que fazer?
eu vou entrar na mesma carreira onde eu comecei o meu olho, tá vendo, ó? Então, aqui é a posição da ponta do início do meu olhinho. E aqui embaixo, eu já vou sair com a minha agulha, para que eu prenda o centro da peça. E depois eu só vou fazendo os cílios nas laterais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui e vou sair com a agulha aqui. E sempre sair com a agulha por cima do fio, não por baixo, tá? Olha só. Então, eu vou pegar e ela tem que sair aqui no meio, a minha agulha, e por cima do fio, ó. Tá vendo que o fio tá embaixo da minha agulha? Aí, eu vou puxar. Aí, ó, ele já tá com um formatinho, tá vendo? Só que o que acontece? Se eu puxo demais, ele fica um V, ó. Não pode, ele tem que ficar arredondado. Então, se eu puxei demais, eu venho com a minha agulha aqui, dou uma puxadinha de novo no fio e vou ajustando. Ó, quero que ele fique nesse formatinho aqui. Então, não puxo mais do que isso. Isso aqui eu vou ajeitar depois com os cílios das laterais, tá? Então, agora vai ficar meio soltinho, mas depois a gente vai prender eles, tá? E o primeiro cílio, eu faço ele pra baixo, faço reto pra baixo, tá? Aí, eu vejo, se eu quero um cílio grande, eu quero um cílio menorzinho, você decide o tamanho que você quer. O meu, eu vou colocar aqui. E eu já vou sair nessa próxima ponta aqui, ou nessa próxima ponta aqui. Saia o seu próximo cílio nas pontas, tá? Por quê? Que daí a gente vai fixar as pontinhas deles e vai ficar mais fácil de você fazer os próximos. Então, eu vou fazer esse cílio aqui e já vou sair lá em cima. Saio bem lá onde eu comecei e sempre por cima do fio. A agulha passa por cima do fio, tá? Ó, fiz o meu primeiro cílinho. Agora, eu vou fazer o próximo. Esse aqui, então, eu já fiz e ele ficou aqui com um tamanho mais ou menos de 2 carreiras, tá vendo? Então, o próximo aqui em cima eu cuido pra fazer aproximadamente o mesmo tamanho. Isso vai dando um formato mais bonito, né? Vai ficando simétrica essa peça. Então, vai dando esse detalhe, esse acabamento mais bonito. Aqui nesse cílio, você pode fazer ele reto, né? Que vai ser mais fácil agora nas suas primeiras peças. Mas, se você fizer ele lateral, assim, ó, de forma lateral, ele vai ficar mais bonito. Então, você tem a liberdade de fazer isso aqui com o fio, ó, pra testar onde vai ficar mais bonito. Mas esses dos cantos, eles ficam mais bonitos quando eles são laterais. Não retos assim, não tão inclinados assim, mas assim, ó, bem suavemente. Aqui é reto e aqui ele dá de leve, né, uma lateralizada no fio. Então, eu vejo mais ou menos o mesmo tamanho do meu primeiro cílio aqui, então isso vai dar mais ou menos aqui. E eu vou sair lá na ponta do próximo cílios, tá? Então, tô aqui e eu vou sair lá na ponta por cima do fio lá da ponta. E eu venho e puxo. Eu vou trazendo esse fio aqui, porque eu não quero fio duplo, eu quero só um fio, né? Então, aqui eu já tenho mais um cílio. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, aí você cuida, o jeito que você fez esse aqui, você faz esse aqui parecido, não vai colocar um reto agora, tá vendo? Você acompanha o cílio que você já fez lá, né? Então, mais ou menos o mesmo tamanho, sei que vai dar aqui. Eu entro aqui e eu vou sair aqui no meio desse outro cílio. Então, imagina que aqui vai ter um cílio, né? No meio desses dois aqui, eu tenho que fazer um, tá? Então, eu vou sair com a agulha já aqui em cima pra puxar ele aqui pra baixo, o cílio. O que você tem que pensar é que essa curvinha aqui, ó, você vai segurar com o dedo a linha e vai ver onde exatamente a sua agulha vai ter que sair por cima do fio. Ó, tá saindo por cima, tá vendo? Só que bem no meio. Então, um pouquinho mais pro lado aqui. Aí.
Agora eu puxo. Cuida pra não puxar demais, pra não ficar pra dentro, assim, marcar, né, a peça. E agora eu vou fazer o próximo cílio, olha só. Então, o que que eu tenho que fazer? Ó, se eu fizer reto, ele vai ficar meio estranho. Então, eu dou aquela passo pra lateralzinha, assim, né? Pra ele ficar uma curvinha bem bonita aqui embaixo. Mais ou menos o mesmo tamanho do que eu já fiz. E esse cílio que eu fizer aqui, eu já vou trazer a minha agulha aqui pra cima desse fio. Eu vou dar uma puxadinha com o meu dedo para que ele fique bem curvadinho e que a minha agulha saia um pouco mais aqui embaixo. Então, ó, vou dar uma viradinha aqui na peça. Eu sei que é aqui que tem que entrar. Eu ajeito aqui aonde que eu quero que ela saia. E ela tem que sair aqui no meio desses dois cílios. No meio desses dois e em cima da linha, né? Então, ó, eu puxo um pouquinho, depois eu venho e puxo esse aqui pra baixo. E cuidando, ó, eu vou movimentando o fio pra ver onde que ele vai ficar mais bonito. Nesse caso, ele vai ficar mais bonito aqui, tá vendo, ó? Aí eu já puxo ele pra cá, tá vendo? Aqui eu vou finalizar o meu último cílio e o meu primeiro olhinho tá pronto. Agora, antes de eu passar a agulha lá pra trás, eu já vou passar a agulha aqui pro próximo olho, tá vendo? Então, o que que eu tenho que pensar na distância dos olhos? Que eu vou ter um cílio, né? Você imagina mais ou menos o tamanho do cílio. E a carreira que o olho vai começar vai ser na mesma que você começou o seu primeiro olho. Então, você já tem um olho aqui como padrão agora, e agora você vai usar esse olho que você fez como referência para fazer o próximo. Então, vai ficar um pouco mais fácil. Então, você sabe que, ó, o que que eu tô imaginando? Que aqui vai ficar um cílio, tá vendo? Nessa mesma direção que esse aqui. Eu sei que o meu fio tem que sair nessa carreira aqui. Pode ser que saia aqui, pode ser que saia aqui, eu posso escolher. Mas o que que eu sei? Que vai ter um cílio aqui, então vai ser mais ou menos aqui que vai iniciar o meu olho. Então, eu vou com a minha agulha exatamente lá e finalizo o meu último cílio aqui para já começar o próximo olho. Aí, o que que eu vou fazer, ó? Entre esses olhos tem uns espacinhos, tá vendo, ó? Aqui, onde saiu minha linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 espacinhos. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou contar 6 também, que daí vai dar o mesmo tamanho que esse aqui. Então, eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É aqui que tem que sair o meu outro olho, tá vendo? E a altura é nessa carreira aqui, ó. Tá vendo? Então, eu sei que o meu cílio do meio, ele vai ter que ser nessa carreira. Então, primeiro eu vou entrar aqui e eu já vou imaginar o centro do primeiro cílio, né? Então, é nessa carreira aqui, vai ser aqui e aqui, então eu tenho que ficar no meio. Eu já vou sair com a minha agulha aqui no meio. Ó, já calculei aqui, viu? Então, puxei demais, eu venho, puxo certinho pra fazer aquela curvinha, ó. Vou puxando até ficar no tamanho. E vou olhando com esse aqui, ó. Tá vendo? Minha linha ficou embaixo, minha agulha passou por baixo da linha, então eu vou usar a agulha pra passar por cima da linha, porque eu quero trazer o meu primeiro cílio aqui pra baixo. Eu vejo mais ou menos o mesmo tamanho, cerca de 2 carreiras, e eu venho com o primeiro reto. Vou sair lá na ponta. Vou fazer o próximo cílio de forma lateral, pensando no mesmo tamanho. Vou lá para a próxima lateral.
Faço um cílio do mesmo tamanho. Vou puxar com o meu dedo, trazer a agulha aqui pro centro, passando por cima da linha. Puxo meu próximo cílio. Saio aqui no meio, puxo com o meu dedo. Faço meu próximo cílio aqui pra baixo. 2, 4, 5 cílios, 2, 4, 5 cílios. E esse fio eu vou passar lá pra trás da peça. Agora, o último cílio, eu vou com a linha já lá pra trás da peça. Olha só. Bem parecidinhos. Tá vendo? Bem bonitinho. Esse fio aqui, pra eu arrematar, eu vou simplesmente passar ele no meio dos fios aqui. Como é um fio mais fino, eu puxo ele e ele some no meio da peça. Ó, tá vendo? Não tá aparecendo? Ó, ele sumiu no meio da peça, porque é um fio bem mais fininho. Aí eu já corto aqui e já finalizo. Ficou um pouquinho aparente aqui, eu dou uma apertadinha que ele vai e se esconde pra dentro da peça. Meus olhos estão prontinhos. Agora vamos fazer a boquinha. Pra boquinha eu vou trocar a cor. Você pode manter a mesma cor do olho também, tá? Fica à vontade. Geralmente, nesse polvinho aqui dessa cor, que é o rosé. Não me lembro o nome da cor agora, mas é um rosé, né? Eu uso branco, né? Só que pra mostrar aqui no vídeo, ia ficar mais difícil enxergar no branco. Então, usei o preto hoje, por exceção a vocês. Ai, saúde. Então, cortei um pedaço do fio, já coloquei aqui na minha agulha. Vou dar um nozinho na ponta. Fiz o nó. Venho por baixo. E daí, imagino aonde que vai ser meu sorrisinho. Eu gosto de fazer ele aqui. Então, vou sair primeiro, no primeiro. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui inicialmente, ó. Vou fazer um arquinho só. Então, eu entro aqui, puxo até sumir dentro. E faço a boquinha. Então, faço o círculo, o semicírculo, né? Com a linha. Então, eu sei que tem que entrar aqui e sair aqui por cima da linha, bem no centro. Aqui. E o que eu vou fazer? Agora eu vou entrar no mesmo lugar onde o meu fio tá saindo, pra lá pra trás da peça. Puxo levemente, só pra ele ficar presinho e tá pronto o sorrisinho. Esse fio aqui, eu só passo ele aqui por cima do ponto, puxo até ele sumir no meio da peça e corto. Prontinho.